Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos um exercício de trigonometria que pede para calcular a imagem e o período da função f de x, que é igual a seno de x mais cosseno de x. Nos vídeos anteriores nós fizemos vários exercícios para calcular a imagem, para calcular o valor máximo da função, o valor mínimo da função e o período da função para funções desse tipo aqui, a mais b vezes seno de cx mais d, tá? E nós vimos como esses parâmetros a, b, c e d afetam tanto o cálculo da imagem quanto o período, tá? Bom, neste caso aqui, a função ela é diferente, porque eu tenho a soma de um seno de x com um cosseno de x. Esse exercício ele é interessante, eu tirei esse exercício do Gelson Yes, volume 4, que é o volume de trigonometria. E nesse exercício que está resolvido no Gelson Yes, ele pede para construir o gráfico dessa função. E aí o que ele faz basicamente ele simplesmente diz, atribua vários valores para x para encontrar o f de x, e aí você faz o desenho do gráfico, né? Como se fosse fácil, por exemplo, encontrar qual é o valor máximo e o valor mínimo dessa função, tá? Então, para não ficar uma resolução chata, você encontrar uns 10 valores de x, para 10 valores de x você encontrar o f de x para poder desenhar o gráfico dessa função, então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa soma em algo que a gente consiga trabalhar e reescrever essa soma de uma forma mais curta e fácil para a gente determinar não só a imagem, como também o período, tá? Bom, e aí a grande questão é, como é que eu vou reescrever esse seno de x mais cosseno de x? Será que tem alguma identidade trigonométrica para isso? Bom, automaticamente, quando a gente vê assim uma soma com seno e cosseno, a gente se lembra do seno da soma de dois ângulos. Então, vamos lembrar aqui como é que é a fórmula. Então, seno de x mais a, por exemplo, é seno de x cosseno a, mais cosseno x seno a. Ok? Então, essa é a fórmula do seno da soma de dois ângulos. E olha só que interessante. Eu tenho seno de x, cosseno de x. Exatamente como eu tenho aqui. Seno, cosseno. Ok? Bom, qual é o grande problema aqui? Eu tenho cosseno a e tenho seno a. Tá certo? São dois valores diferentes. Se esses dois valores, cosseno e seno, forem iguais, o que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência e depois passar esse termo que está em evidência, multiplicando esse seno de x mais a. E aí eu isolaria exatamente seno de x mais cosseno de x, e aí eu poderia reescrever essa minha função. Ok, então, a grande pergunta é, existe algum ângulo A tal que cosseno de A é igual a seno de A? Tem algum ângulo que o seno e o cosseno são iguais? Tem. Esse ângulo é π sobre 4 ou 45 graus, tá certo? Então, vamos reescrever esse meu seno aqui. Então, eu tenho que seno de x mais π sobre 4, que a gente viu que o A que a gente precisa é exatamente o π sobre 4, é seno de x cosseno de π sobre 4, mais cosseno de x seno de π sobre 4, tá? Só apliquei a fórmula do seno da soma de dois ângulos. Aí, lembrando, esse cosseno de π sobre 4 e esse seno de π sobre 4, ambos são iguais
a raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou reescrever. Isso implica que seno de x mais π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes seno de x mais raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de x. Ok, então eu tenho raiz de 2 sobre 2, em ambas as parcelas eu posso colocar em evidência. Então, seno de x mais π sobre 4 igual a raiz de 2 sobre 2, que multiplica seno de x mais cosseno de x. E agora, lembrando que isso aqui é exatamente a minha função f de x, que é quem eu quero saber, escrita de outra forma, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 para cá, multiplicando o seno, e esse raiz de 2, dividindo aqui o seno, tá? Então, isso vai ficar 2 sobre raiz de 2, seno de x mais π sobre 4, igual a seno de x mais cosseno de x, tá? Que é minha f de x. Então, deixa eu concluir aqui, isto é, f de x é 2 sobre raiz de 2, seno de x mais π sobre 4. Bom, para simplificar ainda mais essa expressão, eu vou racionalizar esse meu 2 sobre raiz de 2. Eu vou fazer a conta bem aqui. Então, 2 sobre raiz de 2, se eu multiplicar por raiz de 2 embaixo e em cima, eu vou ficar com 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Aí, esse 2 eu vou cortar com esse 2, então, isso vai virar raiz de 2, tá? Então, vou colocar na mesma cor, isto é, f de x é igual a raiz de 2 seno de x mais π sobre 4. E aqui está a minha função, que é muito fácil de analisar, tanto o período quanto a imagem. Então, vamos ao período dessa função, período da função f. Então, o período da função f eu sei que é pela fórmula 2π sobre o coeficiente aqui do meu x, tá? Que seria, vamos olhar aqui em cima, seria exatamente esse parâmetro aqui, c, tá ok? Então, 2π sobre o coeficiente de x, mas o coeficiente de x é 1, e, portanto, a minha função tem período 2π. Sobre a imagem, o valor máximo da função, o valor máximo de f, vai ser igual a raiz de 2, que multiplica, no caso aqui, o valor máximo desse seno, vou colocar assim, que é raiz de 2 vezes 1, que é raiz de 2. E qual seria, então, o valor mínimo da função? Então, o valor mínimo de f é raiz de 2 vezes o valor máximo, ou valor mínimo da função seno, que é raiz de 2 vezes menos 1, e, portanto, é menos raiz de 2. Então, com isso, a gente determina rapidamente quem é o valor máximo, quem é o valor mínimo, e, portanto, quem é a imagem dessa função f, que vai o intervalo que vai de menos raiz de 2 até mais raiz de 2. Tá ok? Então, reparem o que a gente fez aqui foi usar uma identidade trigonométrica, que foi essa daqui, o seno da soma de dois ângulos, para reescrever a minha função, e acabamos por obter uma função que é basicamente um seno, tá? E a partir daí é muito fácil a gente determinar período e imagem.
ok? Então, sempre que tivermos uma situação dessa de soma de duas funções periódicas, nós temos que pensar em reescrever essa função usando as identidades trigonométricas para tentar chegar numa função mais simples. Então, o exercício fica por aqui. Até o próximo vídeo.